Hoje vou contar para vocês sobre um anão que matou mais do que Putin. Olhem para esse rosto bondoso, simpático e acolhedor. Este é o Dr. Fauci. Olhem com atenção. Ele é o maior assassino em massa da atualidade. Pelo menos, ele é acusado de ser responsável pela morte de 20 milhões de pessoas, colocando-o ao lado de Stalin, Hitler e Mao Tse-tung. Os mais terríveis assassinos em massa da história. Dr. Fauci is the single most evil. O Dr. Fauci é o mais cruel assassino em massa de todos que ainda caminham sobre a Terra. Ele tem 85 anos. 10 anos atrás, o Dr. Fauci fez esse discurso no início do mandato do presidente Trump, quando ele estava tomando posse como presidente dos Estados Unidos, onde afirmou que durante o primeiro mandato de Trump ocorreria um surto inesperado de doença. O desafio para a futura administração na área de doenças infecciosas, tanto crônicas, no sentido de doenças já existentes, e nós certamente temos um enorme fardo delas, quanto de surtos repentinos. E o Dr. Fauci trabalhou para cada presidente desde Gerald Ford, no início dos anos 70, e por isso ele ocupou o mesmo cargo, então ele nunca afirmou que haveria um surto repentino. Conferimos as transcrições e todos os registros disponíveis. Nem durante o governo Ford, nem Carter, nem Reagan no primeiro ou segundo mandato, nem Bush ou Clinton no primeiro e segundo mandato, ou Bush no primeiro e segundo mandato, ou Obama no primeiro e segundo mandato, o Dr. Fauci, e ele serviu a todos eles. Mas foi no governo Trump que ele falou isso. Como ele sabia disso? Por que com tanta confiança? Por que ninguém nunca perguntou isso ou tentou descobrir? Pouco antes de sair, Joe Biden o perdoou por todos os crimes. Por todos os crimes conhecidos e desconhecidos cometidos até o momento em que Joe deixou o poder. Eu realmente não entendo por que perdoar alguém que é inocente. Afinal, vem logo à mente que as autoridades sabiam que ele havia cometido um crime. O que foi que o Dr. Fauci fez para ser colocado ao lado das pessoas mais odiadas da história da humanidade? O Dr. Fauci financiou programas para a criação de armas biológicas. Deixe-me repetir. O Dr. Fauci, trabalhando para o governo dos Estados Unidos da América, para Obama e Biden. Bem, para ser justo, então, para o Partido Democrata dos Estados Unidos, participou ativamente na criação de armas biológicas proibidas, nem mais nem menos. Primeiro para a CIA. Nós sabíamos disso, e porque Tulsi Gabbard revelou todas as informações. Quando ela ocupava o cargo de diretora de inteligência nacional, ela declarou diretamente que ele supervisionava pesquisas ilegais que levaram ao vazamento do vírus do laboratório. Além disso, ele desviou ilegalmente dólares dos contribuintes para financiar pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan, o que causou o vazamento do laboratório, e depois mentiu sobre isso ao Congresso. Como ele mentiu sobre isso ao Congresso recentemente, pode ser responsabilizado e devemos agir. Senhoras e senhores, vocês entendem que ela acertou em cheio, já que toda essa mídia como PBS, NPR, CNN fica repetindo: não, os documentos sobre a Covid-19 publicados por Gabbard não provam as acusações dela contra Fauci. Sabe o que provaria isso? Responsabilizá-lo. E então, quando o Congresso começou a suspeitar que a CIA estava fazendo algo ilegal, chamaram ele Fauci e ele mentiu. Como ele mentiu para o Congresso depois que Biden já tinha dado a ele uma indulgência e perdoado todos os pecados passados, ele pode e deve ser responsabilizado por esse novo pecado. E agora o senador Rand Paul, principal opositor de Fauci, enviou a ele uma intimação oficial. Fauci é obrigado a comparecer e prestar depoimento. Se ele se recusar, ele será enviado para a prisão. O Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado enviou a ele uma intimação obrigatória, já que ele não compareceu voluntariamente, embora anteriormente tivesse prometido fazê-lo. O povo americano merece respostas. O fato é que ele enviou o nosso dinheiro, o seu e o meu, para algo que foi diretamente proibido pelos nossos representantes no Congresso. Em outras palavras, se isso for verdade, e parece que é verdade, mas ainda precisamos dizer se é verdade, sim, então ele é um canalha, ladrão, patife e assassino. Temos certeza disso, mas ainda precisamos provar no tribunal.
E o primeiro degrau, então, pelo qual se sobe até o tribunal, neste caso, quando se lida com os servidores do povo, começa nos comitês do Congresso. Então, a intimação foi entregue. Ele deve comparecer ao Congresso no final de julho. Preparem a pipoca, vai ser interessante. Tenho certeza de que vai ser interessante. Mas o mais interessante será como a mídia de Washington vai reagir a isso. Ninguém pode ficar impune se mentiu para o Congresso, destruiu documentos e enganou o público sobre a origem da pandemia, que, aliás, tirou milhões de vidas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Essas ações não podem ficar sem investigação e punição. É por isso que Rand Paul está fazendo a coisa certa agora. Veja o que escreveu o senador Paul. Lá vamos nós. Fauci, você acabou. Fauci, eu sabia que ele estava mentindo o tempo todo desde o começo, mas ele também destruía registros desde o início, enviava cartas e bilhetes ao chefe dos Institutos Nacionais de Saúde dizendo: leia isso e destrua. Isso parece mais comunicação de agentes da CIA do que do Poder Executivo. Isso é ilegal, isso é um crime. Eles já meio que encurralaram um dos assistentes do Dr. Fauci e o acusaram de destruição de documentos. A inteligência americana encontrou um vídeo que confirma a pesquisa sobre o coronavírus na China. Mas Fauci continua negando e mentindo. Um verdadeiro goblin. Peço desculpas pela comparação, caros senhores goblins. Ou goblins, outro herói do nosso tempo entra em cena, o primeiro trilionário do planeta, Elon Musk. Se ele se envolve em alguma coisa, geralmente ele vai até o fim, consegue o que quer, certo? E, de fato, descobriu-se que ele consegue. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, sob a liderança do Dr. Fauci, destinou 44 milhões de dólares do nosso dinheiro para estudar os riscos do surgimento de coronavírus perigosos. Obrigado, Elon, por ter descoberto isso. Os profissionais dizem que isso se torna óbvio se olharmos para o próprio vírus da Covid. No nível molecular, eles pegaram um coronavírus natural de morcegos. Cirurgicamente. Eles removeram cirurgicamente a proteína S, que é a proteína spike, e inseriram a proteína S humana para tornar o vírus contagioso para humanos. Antes, ele não era. Eles transformaram um vírus neutro para humanos em algo que pode destruir a humanidade. Os bons, gentis, ótimos rapazes não ganharam seu pão à toa, o pão que nós pagamos para eles. Eles criaram esse vírus artificialmente. Aquele coronavírus original que vive em ambiente natural, no intestino, morcegos que vivem nas altas montanhas do leste da China, em cavernas de difícil acesso, esses morcegos não têm contato com pessoas. Mesmo que você pegasse um desses morcegos no ar e brincasse com ele, de esconde-esconde ou pega-pega, ele não iria te infectar, apesar de ter o coronavírus. Ele não é capaz de penetrar nas suas células. Ele não tem os mecanismos moleculares necessários para isso. Você simplesmente lava as mãos e segue com a vida, sem se infectar com nada. Para que o coronavírus se tornasse como a Covid, que atingiu todos nós, seria necessário adicionar a ele uma estrutura molecular, uma proteína S específica. Eles criaram esse vírus justamente para infectar quem? Nós, seres humanos. Eles trabalharam bastante e conseguiram. Parabéns a eles. Eles conseguiram criar algo que pode matar milhões de pessoas no planeta Terra. Será que agora eles estão trabalhando em algo que pode matar bilhões? Se eles o liberaram intencionalmente, acidentalmente ou com o objetivo de influenciar as eleições nos Estados Unidos e prejudicar Trump, nós não sabemos. Nós suspeitamos, não é? Ótimo trabalho. Pesquisas de ganho de função, é assim que se chama, no laboratório de Wuhan, muito provavelmente levaram ao surgimento da Covid-19, a morte de milhões de pessoas e prejuízos de trilhões. E ele pessoalmente. O Dr. Fauci autorizou esses experimentos apesar da proibição do Congresso, e depois ele mentiu sobre isso para o Congresso. E o Biden o defendeu até o fim. Isso é um exemplo clássico de encobrimento dos fatos. Vamos resolver isso. Claudia Sheinbaum, que é o presidente do país vizinho, o México, reagiu ao fechamento da organização pela qual o financiamento para pesquisas era feito.
Cláudia Sheinbaum. Cláudia Sheinbaum reagiu positivamente à notícia do iminente fechamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, declarando: a agência financiava a oposição política. A agência e muito mais, para falar a verdade, será melhor se forem fechados. Até mesmo a comunista Cláudia Sheinbaum ficou furiosa com o que os democratas estavam fazendo. Simplificando, eles roubam o dinheiro dos contribuintes e financiam seu próprio partido, e fazem coisas que podem até matar esses mesmos contribuintes. Bem, ela reagiu positivamente às notícias sobre o fechamento iminente da USAID dos Estados Unidos, observando que a agência financiava a oposição política e fazia muitas outras coisas desse tipo. Aqui está a verdade. Seria melhor se fosse fechado, disse ela. É uma organização corrupta. Bem, simplesmente maravilhoso. E aqui está uma entrevista de Taylor Sherry. Sim, ela é a criadora da série Yellowstone, no podcast do Joe Rogan, sobre o seguinte. E todos nós já sabíamos disso. O que há de novo? Joe Rogan diz que Will Tulsi Gabbard deu uma coletiva de imprensa. Aqui, ouça. Ouça isso. As informações são de que ela está saindo. Ela fez aquela coletiva de imprensa sobre Fauci, onde contou como ele mentiu diante do Congresso e que ele definitivamente usou o dinheiro dos contribuintes americanos para financiar pesquisas de ganho de função através da EcoHealth Alliance e do laboratório em Wuhan, na China, e, sabe, ninguém fala sobre isso. Não. E, aliás, será que a gente já não sabia disso? Senhoras e senhores, chegou a hora, diz Joe Rogan, de responsabilizá-lo. Aqui está a entrevista de Benny Johnson com o presidente do Comitê de Supervisão do Governo dos Estados Unidos, James Comer. Você teve algumas frustrações importantes. Você teve sérias divergências com o Departamento de Justiça e sobre casos criminais. E você disse que finalmente esse impasse começou a se mover um pouco. E você está muito feliz com isso. E quanto ao Dr. Fauci? Muitas notícias sobre Fauci. Uau, que ataque forte foi feito contra ele por Tulsi Gabbard. Ele se tornou um verdadeiro incômodo para você. Agora Rand Paul o convocou por intimação. O que vai acontecer lá? Bem, eu acho que Rand vai convocá-lo e fazer perguntas sobre as informações que Tulsi divulgou, porque ele mentiu para o Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados. Nós tínhamos um comitê especial sobre a Covid que era liderado pelo Dr. Brad Wenstrup, de Ohio, agora ele já está aposentado. Enviamos uma solicitação criminal porque ele mentiu ao Congresso sobre destruir e-mails. Ele mentiu ao afirmar que não pediu aos funcionários para não escreverem sobre isso em e-mails, ocultando a verdade do público e da administração. E em um momento em que precisávamos de máxima transparência, Rand sempre esteve focado em saber se financiamos pesquisas de ganho de função do vírus. Nas audiências no comitê ele dizia, bem, vocês sabem, isso não era uma pesquisa de ganho de função, era outra coisa. E eu acho que, com o que Tulsi publicou, há provas mais do que suficientes para confirmar que o Dr. Fauci mentiu sobre isso. Espero que, além do nosso, o Senado faça outra denúncia criminal à Câmara contra o Dr. Fauci, представителей в отношении доктора Фаучи. E claro, esse novo e melhorado Ministério da Justiça vai agir corretamente. Ninguém foi responsabilizado pela Covid até agora. Quero dizer, é só olhar para a educação pública. Gostando ou não da educação pública, nós sofremos por causa das exigências do Dr. Fauci e das recomendações do Dr. Fauci. No que diz respeito à educação e à situação da Covid, nós realmente sofremos. Sofremos pelas exigências e recomendações do Dr. Fauci. Jovens estavam morrendo de Covid. Outros enfrentaram consequências graves para a saúde. Nossas crianças ficaram para trás nos estudos. Alunos do 7º ano, por exemplo, perderam 1 ano de educação escolar. Ainda vamos ver, talvez isso se reflita na nossa dívida pública, por causa da reação absurda do Congresso. Isso inclui programas de empréstimos e esses tais PPP apoiados por muitos republicanos. Muitos republicanos também colocaram sua mão nisso. E as medidas de estímulo dos democratas. Tudo isso aumentou ainda mais a dívida. Tudo isso por alguém que nunca reconheceu a verdade. A Covid começou em um laboratório na China que foi financiado pela ONU apoiando um projeto científico insano. Projeto científico. Como levar um processo judicial ao tribunal? Qual é o caminho para isso? Ou vamos apenas testar teorias jurídicas durante o processo? Praticamente no último dia no cargo, Biden assinou cerca de 8.000, nos dizem, perdões.
Como ele poderia fazer isso fisicamente? Como podemos provar que ele nunca fez nada parecido? Que ele mal conseguia se mover? Que ele, quero dizer, mal raciocinava? Mas tenho quase certeza de que ele nem sabia o que estava fazendo. O que devemos fazer com aquelas pessoas que cometeram crimes e que agora a mão da lei não consegue alcançar porque foram elas mesmas que falsificaram as assinaturas dele? Será que a mão da lei pode alcançar pessoas como o Dr. Fauci? O fato de termos envolvido todas essas pessoas, chefes de gabinete de Jill Biden, chefes de gabinete de Joe Biden, todos os assistentes administrativos, ninguém jamais pôde testemunhar sob juramento que Joe Biden conversou com ele sobre qualquer tipo de perdão. Nós solicitamos todos os e-mails. Nós solicitamos a agenda diária de Joe Biden, não houve nenhuma reunião sobre perdões, não houve nenhuma discussão. O presidente pode conceder perdão sem limitações, embora eu ache que deveria haver restrições. Muitos presidentes abusaram desse poder. Não gostei de alguns perdões concedidos por Trump. Mas, no final das contas, o presidente tem autoridade constitucional para isso. Eu nem quero entrar na discussão se pode usar uma caneta tinteiro. Mas nós passamos horas e horas testemunhando para provar que Joe Biden, sendo presidente dos Estados Unidos, não autorizou esses perdões. E isso deveria ser suficiente no tribunal para confirmar o decreto do presidente Trump sobre a anulação de todos esses perdões. Ou seja, nas agendas de trabalho de Joe Biden não havia nenhum registro de encontros ou discussões desse tipo. Embora os presidentes tenham poderes de conceder perdão, esses poderes, bem, não são limitados por nada, certo? A questão é como eles foram usados. Mas não há nenhuma prova de que foi ele quem fez isso, que ele fez isso, que foi exatamente ele, e não outra pessoa. Provavelmente, conforme os dados, outra pessoa fez isso, não ele. E a Constituição não diz que o chefe de gabinete ou a primeira-dama possam conceder perdão. Não tem nada ali dizendo que a primeira-dama tem esse direito, certo? Não há nenhuma evidência de que Joe Biden tenha sancionado qualquer perdão, exceto o perdão do próprio filho que ele assinou pessoalmente. Esqueça as provas de culpa dos perdoados. O próprio Biden nunca disse, sim, eu analisei os documentos, considerei as evidências, e esse homem, e coisas do tipo, né? Enfim, veja só. Quanto tempo levou para chegar a esse ponto? Para que o Congresso, lidando ao mesmo tempo com 5, 10, 100 ou talvez mais casos de engano catastrófico contra a América e sua população, conseguisse avançar até o ponto de agora começar a encaminhar esses casos para a justiça? Aliás, esse processo também não é rápido nos tribunais. Só nos resta rezar para que no próximo ano ou 2 sejam tomadas decisões que possam permitir que Donald Trump anule todos os perdões ilegais, como todos nós temos certeza, pensamos, não sei, quase 100% de certeza, que são ilegais. Concedidos por dinheiro, outros motivos ou para ajudar colegas de partido. O partido é mais importante que o país, por isso essas pessoas serão poupadas de perseguição, porque eles sabiam exatamente que estavam violando a lei. E como se chama uma pessoa que viola a lei? Ela se chama criminoso. Hoje, neste vídeo, temos 3 partes. E elas estão mais conectadas do que parece à primeira vista. Primeiro você ouviu o que o Dr. Fauci fez pessoalmente. Depois vamos rodar o mundo e ver como nossa vida mudou por causa das decisões tomadas com base nessas decisões. Educação, saúde, saúde mental, dinheiro, países inteiros. Em seguida, de forma honesta, mostrarei o que afirmam quem acredita que as vacinas eram desnecessárias, usando apenas a argumentação deles. Afinal, não sou pesquisador nem médico, certo? E no final, vamos voltar para onde começamos, para uma pessoa específica, que na verdade está no epicentro dessa história. Vamos falar sobre isso. O que a Covid causou nas populações da América e do mundo. Do meu ponto de vista, depois da peste bubônica na Europa, esse foi o evento mais mortal para a saúde da humanidade. Talvez até superando a gripe espanhola da Primeira Guerra. E um pouco mais tarde eu vou contar para vocês sobre as pessoas que estavam sentadas à mesma mesa sem máscaras. Riam, comemoravam aquele aniversário, naqueles mesmos dias e semanas em que estavam vivos. Proibiam vocês de se despedirem dos pais que estavam morrendo. Isso está documentado em fotos e vídeos.
Vocês vão ver isso. Olhem o que aconteceu. Não em ordem, nada organizado, porque na realidade nada disso aconteceu de forma organizada. Isso atingiu a humanidade de todos os lados ao mesmo tempo. Restrições. Lockdowns, vocês todos conhecem. Escolas fechadas, restaurantes fechados, academias, salões de beleza. Proibição de cirurgias não emergenciais nos hospitais. A formulação incluía até tumores que poderiam esperar. Para muitos, eles não esperaram. Proibição de funerais, mais do que algumas pessoas. Proibição de visitar os que estão morrendo em hospitais e asilos. Máscaras. Sob ameaça de multa, passaportes de vacinação tornaram-se obrigatórios até para entrar no supermercado ou embarcar em um avião. E na China, as portas dos apartamentos eram soldadas por fora ou trancadas com cadeados. Colocavam enormes cadeados para que você, Deus me livre, não pudesse sair dali. Nova York, 25 de março de 2020. O governador Cuomo assina uma ordem. As casas de repouso são obrigadas a aceitar pacientes com Covid, casas de Covid. Onde as pessoas... O pior é que se elas se infectam, isso é o mais assustador. Eles não têm o direito nas casas de repouso de testar. Ou seja, além de terem que aceitar qualquer um, você ainda não tem o direito de saber se a pessoa tem Covid ou não. 9.000 transferências, senhores. Mais de 9.000 transferências de pessoas com Covid para hospitais. O Estado depois subestima o número de mortes. Eles dizem, apenas 1/3. Nós subestimamos apenas em 1/3. Só 1/3. A assistente do governador admite isso em uma gravação de áudio. Eles esconderam os dados porque tinham medo de que fossem usados politicamente. Ou seja, tinham medo de acabar na cadeia. Tinham medo de que os filhos descobrissem que seus pais foram deixados morrer e viessem matá-los. O número oficial de mortes em asilos de Nova York durante a pandemia. O número oficial deles, 13 a 16 mil pessoas. Bem, senhores, conhecendo nossos canalhas, eu digo o seguinte, 32 mil no mínimo. Enquanto isso, no Reino Unido, para mostrar que não é só na América que ocorre esse tipo de canalice, em massa, sem o consentimento das famílias, sem conversar com o próprio paciente, marcam idosos em asilos com a observação de não reanimar. Por quê? Porque você é idoso. O órgão regulador estatal encontra pelo menos 508 casos e os classifica como potencialmente ilegais. Que tipo de decretos são esses? O que é um decreto? Que decisões são essas? E a decisão? Nós vamos deixar você morrer se o seu coração parar. Nós não vamos te reanimar se de repente você parar de respirar. Não vamos reanimar, porque eles são velhos. Porque eles são idosos. Nossa civilização, toda a nossa civilização foi construída sobre outros valores. E aqui dizem, nós não vamos te reanimar. Na Índia descobriram que 4 horas é uma questão fatal. Esse foi o tempo que deram ao país para se preparar antes do lockdown nacional. Eles fizeram um lockdown nacional, 100 milhões de trabalhadores e imigrantes ficaram sem dinheiro e transporte. Não podiam ir ao trabalho, para casa ou a qualquer lugar, nada. Sem dinheiro e sem transporte. Dezenas de milhões foram a pé em direção às suas casas. Alguns caminharam mais de 1.000 quilômetros na China. Bem, as pessoas inventam de tudo. Sim, genial. Só para isso. Eu nem sei para quê. Então, China. O local é Urumqi, onde um prédio residencial está em chamas. Um prédio residencial está pegando fogo. As pessoas estão gritando lá dentro. Elas não conseguem sair. Já são 100 dias de lockdown. As entradas do prédio estão bloqueadas por barreiras anti-Covid e os caminhões de bombeiros não conseguem se aproximar, nem de perto. As pessoas escrevem nas redes sociais que estão lá. Quem está lá escreve. Estamos sufocando, estamos queimando vivos. No Canadá, o governo está congelando contas bancárias de cidadãos sem decisão judicial pela primeira vez na história do país. Eles simplesmente pegam, congelam e pronto. Por quê? Eles protestaram contra a Covid? Como assim? Pegaram? Sim, fecharam as contas e agora não conseguem acessar o próprio dinheiro. Não sobrou mais dinheiro. Eles protestaram contra as medidas que foram tomadas pelo governo canadense em relação à Covid. Protestaram. Eles foram privados do meio de subsistência. Eles foram privados de comida. De tudo o resto, de água para beber.
Agora a escola. Em 2 anos, os alunos da 8ª série perderam 2/3 do ano letivo em matemática. Em todos os estados, sem exceção. 20 anos de progresso foram destruídos de uma só vez. Os alunos do 12º ano em 2024 mostraram notas historicamente baixas em matemática e inglês. Ou seja, mesmo após 4 anos, não houve recuperação. O aluno médio, de acordo com os cálculos dos economistas de Stanford, perdeu cerca de 6% da renda durante toda a vida. Esse não é um número pontual, é produtividade perdida para as próximas décadas. Ou seja, eu nem quero me aprofundar nisso agora. Globalmente, 95% dos estudantes do planeta foram afetados pelo fechamento das escolas. Senhores, paralelamente à medicina. Só nos Estados Unidos, 4 milhões de exames de rastreamento de câncer de mama foram perdidos. Você sabe quantas pessoas não descobriram a tempo? E morreram por causa disso. 4 milhões de exames de câncer coloretal e 1,5 milhão de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Oncologia, ao menos 10 mil mortes a mais por câncer em 10 anos. Um novo estudo, ou seja, JAMA Oncology, 17.390 mortes por câncer nos Estados Unidos nos primeiros 2 anos da pandemia. Senhores, o pior são o cérebro, pulmão e pâncreas. No Canadá, o modelo faz a seguinte projeção: mais 21 mil mortes excessivas por câncer em 10 anos. Ou seja, em outras palavras, havia tantos. Depois, então, calcularam, aumentou. E depois voltou ao que era antes. Ou seja, fica claro que essas são mortes excessivas por algum motivo. O único motivo que havia era a pandemia e a luta contra ela. E isso sem contar os infartos, os AVCs, pelos quais as pessoas simplesmente tinham medo de ir ao hospital, e os hospitais não os aceitavam. 25% de aumento na ansiedade e depressão em todo o mundo só no primeiro ano. Ou seja, em outras palavras, serviços psiquiátricos foram interrompidos em 93% dos países do mundo, exatamente quando a ajuda era mais necessária. Por interrompidos, quero dizer que não atendiam, recusavam, desligavam o telefone, fechavam as portas, não deixavam entrar e coisas do tipo. 12 trilhões e meio de dólares, só de acordo com a estimativa do FMI. Ou seja, dinheiro perdido. Segundo modelos mais amplos, a humanidade perdeu 16 trilhões de dólares. 19 trilhões e meio de dólares foram impressos e emprestados pelo governo para, de alguma forma, manter o povo à tona. É a mesma coisa, enquanto todas essas pessoas eram proibidas de se despedir dos pais moribundos, proibidas de estudar, proibidas de passar por cirurgias. A presidente do Congresso, Nancy Pelosi, ia sem máscara arrumar o cabelo em um salão fechado, embora ela mesma exigisse publicamente o uso de máscara de cada americano. E dizia que era uma obrigação, um dever patriótico de cada um. Assim que a câmera desligava, ela tirava a máscara. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, vai a um jantar privado para 12 pessoas no restaurante de elite The French Laundry. $350 por pessoa, sem máscaras, sem distanciamento. E 10 dias depois disso, ele impõe restrições para os californianos comuns. O prefeito de Denver, Michael Hancock, publica de manhã um post dizendo: "Fiquem em casa, não viajem", no dia de ação de graças. Meia hora depois, ele pega um avião e vai para a casa da família no Mississippi. O prefeito de San Jose pede desculpas por se reunir com 8 pessoas de 5 casas diferentes, embora a própria regra dele permitisse apenas 3. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, realiza pelo menos 12 festas na Downing Street. Enquanto isso, os britânicos não têm permissão para ver seus entes queridos morrendo, porque é perigoso estar na mesma sala com outras pessoas. Mas ele se torna o primeiro-ministro em exercício a ser reconhecido como alguém que violou a lei do próprio país. 20% dos estudantes do ensino médio dos Estados Unidos pensaram seriamente em suicídio. 9% tentou. As crianças mais novas nascidas nesses anos estão atrasadas no desenvolvimento da fala. Sabe por quê? As crianças aprendem a falar olhando para a boca dos adultos, e a boca dos adultos estava coberta por um tecido. Nas prisões americanas, os surtos de Covid se espalhavam em celas superlotadas, sem acesso a atendimento médico. Profissionais de saúde, militares e servidores foram demitidos por recusarem a vacinação. O
o que aconteceu conosco. Talvez nada tenha acontecido, talvez a Covid só tenha mostrado quem realmente somos. E depois, vou ser honesto sobre o que muitos temem dizer. E se pelo menos parte dos críticos das vacinas estiver certa, então tudo o que você acabou de ouvir se transforma em algo muito mais assustador do que apenas um erro catastrófico. Espere até o final. E isso é especialmente importante para nós, que vemos isso na condição de imigrantes. Los Angeles, Nova York, Alemanha, Israel. Nós saímos de países onde o governo não era responsável por suas decisões, onde a verdade era escondida por anos e os culpados não eram punidos. E é exatamente por isso que somos obrigados a enxergar aqui, na América, na Grã-Bretanha, no Canadá, o mesmo padrão, só que com outros cenários. Se ficarmos em silêncio agora, estaremos traindo justamente a lição pela qual muitos de nós um dia fomos embora. Há também aqueles que afirmam que as vacinas não eram necessárias e que só pioraram as coisas. Então, tudo isso se transforma simplesmente em um assassinato intencional de milhões de pessoas, seja para obter benefício financeiro ou político. Agora apresentarei a posição dos que são contra as vacinas. Existem pessoas sérias que trabalham com ciência, grandes cientistas que dizem isso, e não se pode simplesmente ignorar o que essas pessoas dizem. Por isso, já sabemos o quanto entre nossos governantes existem criaturas vis que também andam sobre duas pernas, que têm um sorriso muito simpático e sabem se portar bem diante das câmeras, mas eles não ligam nem um pouco para nós, venderiam a gente por quase nada. Aqui estão os argumentos contra as vacinas. Ou seja, o número de mortes por vacinas é muito maior do que os dados oficiais. É o que dizem aqueles que são contra a vacinação, baseando-se no sistema americano de notificações voluntárias e em um antigo estudo da Harvard Peregrine Healthcare. Ele mostrou que menos de 1% dos efeitos colaterais reais são registrados nesses sistemas. Daí a multiplicação dos números oficiais por um coeficiente de subnotificação chegando a milhões. O ex-diretor da BlackRock, Edward Dowd, e seus colegas citam relatórios de companhias de seguros sobre o aumento acentuado, dezenas de % acima do normal, dos pagamentos de seguros de vida entre pessoas em idade ativa em 2021. A lógica é muito simples. O único grande evento desse período foi a vacinação em massa, ou seja, a correlação aponta para a causa, miocardite em homens jovens. Isso não é uma invenção do nada. Em revistas sérias, realmente foram publicados dados sobre o aumento relativo do risco de miocardite após as vacinas em adolescentes e homens de 18 a 29 anos, especialmente após a segunda dose. Com base em um risco restrito, opositores das vacinas tiram conclusões amplas. Que muitos casos inexplicáveis de morte súbita entre jovens e atletas também podem estar ligados à vacinação. Agora, Trumbi. O embalsamador americano Richard Kirschman afirma que começou a encontrar sistematicamente nos corpos de vacinados falecidos formações fibrosas anormais e longas que ele nunca tinha visto antes. O sangue normal não coagula assim. Outro argumento é que vacinas suprimem temporariamente a resposta imune, como mostrado em vários estudos iniciais. Com esse efeito temporário, concluem que há maior risco de câncer a longo prazo, até mesmo rápida recidiva de câncer curado há muito tempo. Eles citam os próprios estudos pré-clínicos da Pfizer e o órgão regulador japonês PMDA. Mostraram que as nanopartículas lipídicas se acumulam não apenas no local da injeção, mas também no fígado, baço, ovários e glândulas suprarrenais dos animais. Conclusão: a proteína spike é produzida em todo o organismo e pode danificar os vasos sanguíneos. Daí os coágulos e a inflamação do coração. Agora vamos resumir. Por causa da Covid aconteceu o seguinte: trilhões de dólares foram perdidos. Segundo a estimativa mais conservadora do FMI, 12,5 trilhões. E esse número, segundo o próprio FMI, só vai aumentar. Anos foram perdidos. Anos de educação de uma geração inteira de crianças foram perdidos. Eu diria que elas retrocederam cerca de 12 anos em conhecimento. A saúde foi perdida. Milhões de exames de rastreamento deixaram de ser feitos.
Dezenas de milhares de mortes extras por câncer. Infartos, derrames que poderiam ter sido evitados e vidas foram perdidas, milhões de vidas ao redor do mundo, e não só por causa do próprio vírus, mas também pela forma como responderam a ele. Agora pense nisso. Se desde o início soubéssemos que era um vírus criado pelo homem, como exatamente? Por quem exatamente? Já teríamos descoberto um coronavírus de morcego natural, no qual foi inserida cirurgicamente a proteína spike humana. Se nós soubéssemos e entendêssemos tudo isso, então provavelmente não haveria tanto pânico, tanto caos, tantas vítimas. Na minha mais profunda convicção, no centro de tudo o que aconteceu, no centro de toda essa tragédia, no centro de todas essas coisas horríveis, aconteceram em metade do planeta com uma pessoa no centro. Essa é minha posição, não um fato definido por tribunal. É assim que vejo essa história. Entendo que talvez haja forças por trás dele. Admito que, se a China fosse abertamente acusada disso, ela rapidamente mencionaria o papel dos Estados Unidos, dizendo que não veio só da China, também do Dr. Fauci e seu financiamento. Eu suspeito que alguém ordenou liberar isso para o mundo. Sem avisar ninguém, alguém ordenou que ficassem em silêncio e esperassem até que a América ficasse mal, realmente mal, para que Trump não fosse reeleito. Eu acho que essa pessoa também deve ser encontrada e punida. Se essas suspeitas forem confirmadas, e para começar, na minha opinião, é preciso colocar o Dr. Fauci sob os holofotes e expor completamente toda essa ideia, toda essa história dele, toda a sua atividade, para ou confirmar essas acusações oficialmente, ou descartá-las. Porque não importa quem esteja por trás dele. Estou convencido de que ele desempenhou seu papel terrível e mortal. Como já disse, na minha opinião, ele está no mesmo nível dos assassinos mais cruéis e dos canalhas sanguinários do século XX. É isso, senhoras e senhores. Novas informações vão aparecer. Eu vou contar para vocês sobre isso. Até logo.